Era noite quando Davi fugiu de Jerusalém. Não dos inimigos estrangeiros que tantas vezes enfrentara, não de exércitos de nações distantes, mas de seu próprio filho. Absalão, o filho que amava, agora conspirava para tomar-lhe o trono e a vida. Os passos de Davi eram pesados não apenas pelo cansaço da fuga, mas pelo peso insuportável da traição. Cada metro que se afastava do palácio era uma confissão dolorosa. Ele havia perdido tudo: seu reino, sua família, sua dignidade. Ao redor dele, um pequeno grupo de seguidores leais caminhava em silêncio. Mas Davi podia ouvir os sussurros, mesmo aqueles não pronunciados. Como chegamos a este ponto? O grande rei Davi, fugindo como um criminoso na calada da noite, quando finalmente pararam para descansar, num vale distante de Jerusalém, Davi podia ver as fogueiras do acampamento de Absalão nas colinas. Milhares de homens, um exército inteiro contra ele. Pai sempre foi forte, alguém comentou nas sombras. Mas desta vez, não há como vencer. São muitos. Outra voz sussurrou mais baixo, mas Davi escutou. Nem Deus pode salvá-lo desta vez. É o fim. Aquelas palavras penetraram como flechas, não porque fossem ditas com maldade, mas porque ecoavam os pensamentos que Davi tentava silenciar em seu próprio coração. Será que cheguei ao limite? Será que desta vez fui longe demais? Talvez Deus tenha se cansado de mim. Talvez não haja mais salvação. Davi se afastou dos outros e subiu uma pequena elevação. Ali, sozinho sob um manto infinito de estrelas, ele fez algo que parecia contraditório. Em vez de se render ao desespero, começou a orar. Mas não era uma oração educada. Não eram palavras bonitas ensaiadas para impressionar. Era o grito cru de um coração despedaçado. Senhor, quantos são os que me atormentam? Olha ao meu redor. Milhares acampam contra mim. Meu próprio filho quer minha morte. As pessoas dizem que não há salvação para mim, que até tu me abandonaste. Lágrimas desciam por seu rosto. A coroa havia caído. O rei poderoso estava reduzido a um homem vulnerável, tremendo na escuridão. Mas então, algo começou a mudar dentro dele. Na quietude daquela noite, enquanto as lágrimas ainda molhavam sua barba, Davi começou a lembrar. Lembrou-se do vale onde enfrentara o gigante Golias, quando todos diziam que não havia chance, mas Deus estava lá. Lembrou-se das cavernas onde se escondera de Saul, perseguido, caçado, mas nunca abandonado. Lembrou-se das batalhas impossíveis, dos cercos intermináveis, dos momentos em que tudo parecia perdido. E em cada um deles, uma constante: Deus era seu escudo. Tu és meu escudo, Senhor. Davi começou a falar, agora com voz mais firme. Não minha espada, não minha estratégia, não minha força. Tu és meu escudo. E ali, naquele vale sombrio, cercado por inimigos, traído por aqueles que amava, Davi fez uma escolha extraordinária. Escolheu lembrar quem Deus era, mesmo quando suas circunstâncias gritavam o contrário. Tu és minha glória, continuou orando. Não meu trono, não meu reino, não minhas conquistas. Tu és minha glória. E quando todos dizem que minha cabeça deve cair, tu és aquele que a exalta. Havia algo poderoso acontecendo. Davi não estava negando a realidade de sua situação. Os inimigos ainda estavam lá. O exército ainda era numeroso. Absalão ainda conspirava contra ele. Mas Davi estava escolhendo olhar para uma realidade maior. Eu clamo a ti com minha voz. Davi orou, agora quase em paz. E tu me ouves de teu santo monte. Não porque eu seja perfeito, não porque eu mereça, mas porque tu és quem tu és. Ele desceu da elevação e voltou para onde seus seguidores descansavam. Preparou seu lugar para dormir. Apenas uma manta sobre a terra dura. Os que estavam acordados o observaram com espanto. Como ele conseguia? Como, cercado por milhares de inimigos, traído pelo próprio filho, ele simplesmente se deitava para dormir? Mas Davi deitou-se e fechou os olhos. Não porque não havia perigo,
Não porque a situação havia mudado, mas porque ele havia feito algo revolucionário. Transferiu o peso de suas preocupações para os ombros de Deus. Se tu me amparas, Senhor, sussurrou antes de dormir, então posso descansar. Se não me amparas, então nada do que eu fizer importa. E dormiu. Quando o sol nasceu, Davi abriu os olhos. Os inimigos ainda estavam lá. As circunstâncias não haviam mudado magicamente durante a noite, mas ele havia mudado. Levantou-se renovado, não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque havia depositado sua confiança em algo, em alguém inabalável. Não temerei, declarou para si mesmo e para aqueles que o seguiam. Podem ser milhares, podem cercar, podem conspirar, mas eu não temerei. Seus homens olharam uns para os outros confusos. De onde vinha essa confiança? Davi sorriu. Não era arrogância. Não era negação da realidade. Era a paz profunda de quem dormiu nas mãos de Deus e acordou ainda vivo, ainda amparado, ainda guardado. Levanta-te, Senhor. Davi orou agora em voz alta, para que todos ouvissem. Salva-me, Deus meu, não porque eu seja digno, mas porque tu és fiel. Tu já feriste meus inimigos antes. Tu já quebraste os planos dos que se opõem à justiça, e tu o farás novamente. Não era presunção, era fé, fé que reconhece. A salvação pertence ao Senhor. Não está nas minhas mãos, não depende da minha força, não vem da minha sabedoria. A salvação está em ti. Nos dias que se seguiram, a história de David tomaria rumos dramáticos. Haveria batalhas, decisões difíceis, perdas dolorosas. Mas algo fundamental havia mudado naquela noite no vale. Davi aprendeu que o tamanho de seus problemas não determina o tamanho de seu Deus, que a quantidade de inimigos não diminui a capacidade de Deus de protegê-lo. Que mesmo quando todos dizem, não há salvação, Deus escreve uma história diferente. E aprendeu o segredo mais precioso. É possível dormir em paz, mesmo cercado por milhares, quando você sabe que está amparado pelo Eterno. Quantos são os que te atormentam hoje? Não necessariamente pessoas, mas preocupações, medos, ansiedades que acampam ao redor de sua mente como um exército hostil. Quantas vozes, internas e externas, sussurram que não há salvação, que desta vez é impossível, que até Deus não pode resolver. O Salmo 3 nos convida a fazer o que Davi fez. Não negar a realidade dos problemas, mas escolher olhar para uma realidade maior. Transferir o peso. Clamar com sinceridade. E então, no ato mais radical de confiança possível, deitar-se e dormir, sabendo que aquele que te ampara nunca dorme. Deitei-me e adormeci. Levantei-me porque o Senhor me ampara. Salmo 3:5. Feche os olhos. Imagine o peso que você carrega. Todas as preocupações, medos e ansiedades que acampam contra sua paz. Agora, conscientemente, transfira esse peso. Não para o amanhã, não para as suas próprias forças, mas para os ombros daquele que te ampara. Respire. Sinta o alívio de não precisar ser seu próprio salvador. Você pode descansar, porque ele é o seu escudo. E quando você acordar amanhã, ainda estará amparado. Descanse nesta verdade esta noite.